Então vai ser Provérbios 31:14, que fala assim: como os navios mercantes, ela de longe traz o seu pão. É um versículo pequeno, né? Mas ele é, assim, poderoso, né? Ele nos mostra aquela mulher, né, que tem uma fé inabalável, igual nós já falamos, né, anteriormente, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então não tem como você agradar a Deus se você não tem fé. Eu até falei isso no story ontem, que eu acordei, assim, grata, né, a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, nas nossas vidas. E assim, acordei assim com o coração realmente, sabe, quebrantado. Fala, Deus, obrigada. Obrigada por tudo, obrigada por tanto. Que muitas vezes, né, pessoas são levantadas para diminuir nossa fé, né, desprezar aquilo que a gente acredita, diminuir todos os seus sonhos e colocar assim, empecilhos, né, para realizar. E eu vejo assim, que quando isso acontece, aí que você tem que levantar e falar, não, eu sei em quem eu tenho crido. Né? E quem governa a minha vida é Deus. Quem cuida de tudo é Deus. Deus é a minha única opção. E sempre vai ser, Ele vai ser a primeira e a única. E é sobre isso que nós queremos falar com vocês hoje nessa noite, né? Sobre a fé, né? Essa mulher que tem essa fé, que Deus vai cuidar de tudo, Deus que vai prover tudo, Deus que vai governar tudo, Deus que está lá no seu futuro, né? Quando eu olho para a minha vida e falo assim, nossa, de onde eu vim, né? Tipo uma criança ali, órfã, sem ninguém, sem esperança, cheia de palavras negativas. E tive que tirar, né, de toda a minha dor, minha fé. Fala, Deus, eu e o Senhor. Eu não tenho mais nada, eu não tenho outra opção. Mas eu tenho o Senhor é o meu Pai. O Senhor vai prover os meus sonhos. Se o Senhor não fizer, eu não posso, eu não consigo. Nem se minha avó quisesse, ela conseguiria. Então, assim, muitas vezes nós temos nossas limitações. E é essa palavra que eu quero dar para você hoje. Você, mulher, você que às vezes pensa, mas você não sabe as minhas circunstâncias. Você não sabe como está a minha vida. Você não sabe o caos que eu me encontro. Eu estou no fundo do poço e é impossível para mim. Não, eu venho aqui nessa noite falar, é possível. Para Deus não existe impossível. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há caos que Ele não resolva. E eu creio muito nisso, creio muito nessa palavra, sabe? Eu até, essa semana, a gente teve assim, uma discussão com as pessoas a respeito disso, né? Aí a pessoa, não, mas isso é o natural, é o natural. Eu falei assim, olha com quem que você está discutindo isso. Não tem como você abalar minha fé. Eu sou órfão. Olha de onde Deus me tirou. E olha onde Deus vai me colocar ainda, porque eu ainda estou em processo, né? Estou nesse barco ainda e eu tenho muito a seguir ainda. E é isso que eu creio, sabe? Deus está cuidando de tudo a todo momento, né? Eu acho que a gente tem que confiar, crer, esperar o tempo certo para todas as coisas. E não é só orar, esperar, é agir, né? O principal. Ela de longe, ela traz o seu pão, a sua provisão. Né, essa mulher virtuosa aqui, Provérbios 31, fala, ela é uma mulher que olha lá na frente e recebe a palavra de Deus e ela vai de acordo com aquela palavra. Ela não fica ali esperando, né? O maná vem do céu, mas você tem que ir no lugar que Deus te mandar. Então é isso que eu quero dizer essa noite para vocês, né? Que Deus tem algo maravilhoso, extraordinário, futuros lindos. Eu não prego caos. O mundo está cada dia pior, sim, mas para você não vai estar. Deus quer o céu na terra. Então nós vamos viver o céu na terra. Né? Eu creio nisso todos os dias, né, meu amor? A gente fala. Pregamos isso. Pregamos isso, a gente sempre ouve, né? Nossa, vocês querem ter mais filhos, esse mundo está perdido e não sei o quê. Hoje eu até estava conversando com a moça, fui levar a Isabela para fazer um exame. E aí ela, não, eu quero ter um filho, porque o mundo tá perdido. Eu falei assim, então, se você se considera boa, não quer ter mais filhos, aí você quer que seja o fim do mundo mesmo. Agora que temos que ter filhos. Temos que ter filhos bem criados, bem educados, na presença de Deus, para que possa fazer diferença, né, nesse mundo. E é isso que nós cremos, né, meu amor? Exatamente. A nossa crença está em Cristo. Sim. E Jesus em nenhum momento pregou dor. Ele veio para trazer salvação. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas tuas pisaduras fomos sarados. Então, toda dor que você tem, todo caos que o mundo lhe provoca, ela pode ser lançada na cruz. Isso aí é o nosso ponto de partida e é a nossa vida. Nós baseamos nisso, nós construímos nossa casa nessa rocha, uma rocha inabalável.
E, igual o meu bem falou, as pessoas ruins, elas não têm amor e apego a ninguém, e até mesmo quem está tendo filhos atualmente, são quem não importa com eles, se a gente levar isso em consideração, pessoas ruins tendo filhos, deixando eles ao léu, ou então tentando matá-los ainda ao ventre. Isso é o que a gente vê. E aí, infelizmente, porém, felizmente nós temos a decisão da nossa parte de escolher e dizer, não, se após mim eu posso deixar quem vai levar um legado de fé, que aprendeu e que a criança quando ensinada, ela não deixa daquele caminho, assim como a palavra afirma, eu vou ensinar meus filhos a andar no caminho da paz, no caminho da luz, a seguirem a Jesus. Então, se nós temos essa consciência, e aí nós fazemos da nossa casa um ponto de mudança da cultura, você pode esperar por bênção. Exatamente. É uma coisa que fala aí do versículo, como navios mercantes. Navios mercantes, eles não saíam do porto sem ter um lugar para chegar. E corria riscos, né? Corria então, riscos. Acho assim, o principal, nós temos que ter ousadia, né? Ser ousados, porque se a gente ficar na zona de conforto, eu sempre falo, a zona de conforto não é um lugar legal. Muitas vezes a gente acha que, aqui tá tudo bem, vou ficar aqui quietinha, ninguém vai me ver. Esse não é um lugar seguro. Não é um lugar que você vai crescer, não é um lugar que você vai aonde Deus quer que você esteja. Então você precisa ser ousado. Você precisa fazer a vontade de Deus, ouvir a voz de Deus, falar, Deus, eu sonho com mais. Quantas pessoas, nossa gente, muitas pessoas, eu paro assim e falo, qual é o seu propósito? Não sei. Não, e são pessoas assim, que estão anos na igreja, que aparentemente, né, sabe qual é o propósito e não sabem. Que sentido tem uma vida assim, se você não sabe nem porquê da sua existência? Eu nasci pra sofrer um pouco, vou ter filho, vou casar, vou morrer, vou sei lá o quê, vou juntar dinheiro, vou comprar uma casa. Não, gente, não é isso que Deus, só isso que Deus nos chamou para ser. Deus quer mais, quer além, quer que de nós saia rios de águas vivas que possam abençoar outras pessoas, né? Que através de nós muitas vidas sejam impactadas, que conheçam a Deus, né? Que tenham assim sejam constrangidas, né, pela presença de Deus, pelo amor, pela compaixão. Até recente teve um testemunho, né, meu bem, de uma mulher que adquiriu o livro e a família dela já estava, o casamento dela já estava fadado ao fracasso. Uma comprou, salvou o casamento dela, ela falou assim, nossa, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu, por anos, estava vivendo um casamento terrível, eu ia me separar. Aí eu falei, nossa, aí ela, mas graças a Deus. E eu estava também mentoreando essa pessoa. Ela falou, graças a Deus, eu te ouvi, li seu livro e assim, tudo tem mudado, tudo tem se transformado. E eu peguei o livro e dei de presente para uma outra pessoa que também ia se separar, já estava tudo certo, separar, e tem salvado o casamento dela. Eu falei, amém, você pode comprar mais e dar de presente. Misericórdia, ninguém pode separar sem conhecer a verdade, né? Esse é o objetivo. É assim, se nós levamos em consideração que a palavra de Deus muitas vezes nos fala por parábolas, nós começamos a compreender. Se um navio não sai sem um porto para chegar, significa que nós não podemos tomar qualquer decisão sem uma certeza do alvo que nós desejamos alcançar. Se você, então, coloca na mente que eu vou simplesmente iniciar algo aqui e seja o que Deus quiser, o que Deus quer é sua atitude positiva em relação à definição do que você planeja. Planejar é do homem, realizar é de Deus. Então, sem um plano, sem algo para poder ter a certeza, como que você quer simplesmente deixar a sua vida sendo levada por ondas? Exatamente. E assim, uma coisa incrível que eu até quero falar sobre isso hoje, é a respeito daquela mulher, né, que lavou os pés de Jesus. Eu estava fazendo um estudo até na segunda-feira sobre isso. E aí toda palavra, né, amor, que a gente estava ouvindo, eu já tinha compartilhado isso com ele. Falei, nossa, amor, senti no coração de falar sobre isso. Eu dei uma palavra na igreja. E todas as palavras que a gente estava ouvindo na semana, citava a mulher. Eu falei, nossa, é isso que Deus quer falar para esse momento, né? Que eu acredito muito nisso, que às vezes você começa a ouvir muito sobre algo, é porque Deus quer trazer, né, aquela mensagem. E a ousadia daquela mulher, né, naquele tempo que mulheres, né, nem podiam não tinha convívio no ambiente com homens, mesmo, né? E ela esteve ali, ela usou os cabelos para poder enxugar os pés de Jesus, né, que era considerado algo muito íntimo. Então, assim, ela se despiu de tudo para poder, né, honrar a Jesus naquele momento. Ela foi muito, muito ousada. Ela usou tudo que ela tinha, porque a Bíblia fala isso. Ela usou tudo, né, que ela tinha e ficou para a história. Ela é nosso exemplo hoje de fé, de ousadia, né? E como é incrível, né, ver assim que
Tanto que Deus tem usado mulheres para fazer a diferença. Em todas as esferas, todas as esferas. Então, assim, o homem, eu creio assim que a mulher é um leme para um barco, né? Então, assim, ela que guia, tipo, o casamento. Muitas vezes você vai ver, o casamento tá dando certo e tal. Separou. Por quê? Porque é a mulher que desistiu. Muitas vezes é a mulher que desistiu. Até um simbolismo mais fácil de compreender é que a nossa vida é como um barco, isso está escrito lá em Tiago. Na palavra de Deus afirma que nossa vida é como um barco e a língua é como um leme. Sim. E aí, se você leva isso em consideração, perdão, eu acredito que foi o apóstolo Paulo, mas depois a gente confere certinho para deixar o versículo para vocês. Mas se a nossa vida é como um barco e a língua nossa é como um leme, aí quem mais fala em casa é que está direcionando. Então, a voz mais alta é que direciona. Isso você tem que levar em consideração, é a quem seus filhos têm dado ouvido. Para quem o seu marido tem dado ouvido. E as palavras, né? Que tipo de palavras Que tipo de palavras você tem falado? Então, temos proferido paz, bênção, né? Temos declarado as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. A mulher, né, em casa, e o marido também, ela confia na sua esposa, né, para os dois crescerem juntos. Né, que se a mulher traz de longe a provisão e se ela tem um marido que também confia, né, deposita confiança nela, os dois crescem juntos. Não tem jeito de dar errado, gente. Não tem. Então, assim, não é porque muitas vezes eu decidi cuidar da minha casa, né, e estar em casa, que eu não trago provisão para minha casa. Muito pelo contrário, eu estou atenta em tudo. Fala, amor, é hora de empreender nisso. Às vezes ele vem com a ideia, ótimo, é isso mesmo. Ou não é hora. Espiritual também. Então, assim, tudo. O empreendedorismo é tudo aquilo que você faz com foco em crescimento. Exatamente. E o desenvolvimento na vida de uma família, numa vida familiar, em relação aos filhos, ao marido, ela compreende o quê? Empreender. Você tem que dedicar do seu tempo para poder fazer valer aquilo. E para poder fazer dessa forma é aprender, é conhecer, é estudar, é ficar atento, é dar palavra que constrói, auxílio. Isso tudo faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, assim, nós devemos ser ousados, sim. Devemos correr atrás, sim, dos nossos sonhos. Devemos ir além mesmo, sabe? Eu sou exemplo, né, disso, de que não foi as circunstâncias, né, que moldaram o meu futuro. Eu sempre olhei assim, eu me lembro também, vou dar um testemunho também, de quando eu mudei para Goiânia, eu passei diversas dificuldades, muitas mesmo. E eu me lembro que eu trabalhava em um lugar e eu queria ir para um escritório, porque eu comecei a fazer direito e eu queria trabalhar na minha área. E aí eu comecei a orar. Aí tinha um advogado que sempre ia lá no meu trabalho. E eu achava ele muito chique, né? E tal. Falei assim, nossa, eu quero trabalhar com esse advogado. Não sei onde é o escritório dele, não sei o que faz lá, quanto que eu ganharia lá, mas eu quero. E eu comecei a orar para aquilo, sabe? Falei, Deus, eu quero trabalhar naquele lugar. Se é da tua vontade, o Senhor vai fazer com que eu entre lá. Não sei como que vai ser, provavelmente vai ser difícil, mas eu creio no Senhor, que a vaga vai ser minha. Aí eu compartilhei com a minha avó, falei, vó, tem um lugar aqui que eu queria trabalhar lá. Eu não sei como é que é lá não sei como é que funciona, mas eu quero trabalhar lá. E eu comecei a orar em prol daquilo, né? E aí, primeira oportunidade que eu tive, pedi um emprego. Falei, olha, eu faço direito, preciso fazer, trabalhar na minha área. Se surge uma vaga, você me fala. Aí eu lembro que naquela mesma semana, ele falou que, tá bom, se surgir, eu te falo. Aí outra oportunidade, eu falei, olha, minha vaga, tá? Nossa, ainda bem que você me lembrou. Na próxima semana, não, parece que naquela semana, uma estagiária ia sair. E vai lá então que a vaga é sua. Eu falei assim mesmo? Eu falei, meu Deus do céu, fiquei assim, desesperada para organizar tudo, para sair dessa empresa, para entrar na outra. E assim, sem ideia do que eu ia fazer. Eu não sabia. Não sabia o que eu ia fazer lá, quanto que eu ia ganhar, como é que ia ser, onde era, eu não sabia onde era. Falei, amém. Não, eu fiquei super feliz, né? Vou trabalhar no lugar que eu sonhei, que eu pedi para Deus. E fui. Tipo, meus olhos estavam vendo o que ia ser, eu não sabia de nada, mas pela fé eu declarei que eu queria aquilo, eu queria aquele trabalho e que Deus ia me dar, e Deus deu. Aí que eu cheguei lá, que eu fui conhecer e vi que o escritório era muito chique e tal, eu falei, meu Deus do céu, onde eu estou? Aí Deus, você pediu, é isso aqui. E foi bênção, né, e foi assim, um lugar que eu trabalhei por muitos anos, e foi assim, muita bênção na minha vida, que meu chefe assim, foi um pai pra mim ali, me ajudou muito, me abençoou muito. E foi o tempo de Deus ali, sabe? Então, assim, muitas vezes você não sabe o que te espera lá, mas se você declarar, pai, eu quero isso pra minha vida, esse é meu sonho, quero, né, aquilo, que o Senhor abre portas, que o Senhor
me mostre, né? Me dê meios para chegar até ali. Então, a gente brinca muito isso. Meu marido fala assim, vamos mudar pra praia. Eu falo, olha, se Deus der uma palavra, que essa é a vontade dele, nós vamos. Se não, não me movo. Né? E temos que mover de acordo com a vontade de Deus sempre. Né? Como ele nos dá muito sim, ele também nos dá mais ainda não. Então, às vezes, a gente tem que aprender, né, receber esses não. Que ele não deixa na dúvida. Na dúvida. Se ele te gerasse uma dúvida, não é de Deus. O que é de Deus nos traz paz. Com toda certeza. Sempre. A palavra de Deus é a primeira coisa que vai te trazer paz e harmonia em tudo que você fizer. Até para o não. Quando Deus te diz sim para algo, as portas estão escancaradas, abertas, basta você se mover para aquilo. Quando Deus te diz não, o seu coração se fecha para a realização de algo. Então você pode sim ser teimoso o suficiente para poder continuar. Até porque ele não te tira o arbítrio, ele não te tira a capacidade de decisão própria. O que ele te dá é instruções. Muitas vezes, se você souber observar as instruções de Deus, que ele deixa bem claro na palavra dele, simplesmente o caminho vai estar exposto para você. Se tanto uma porta fechada quanto uma porta aberta, o que Deus deixa, ele te traz consolo, paz, conforto. O seu coração sabe, porque no coração é onde o Espírito de Deus habita. E ele vai falar com você, de maneira que, se você estiver atento, você vai perceber. E até na sua desatenção, Deus fala, ao ponto de que você percebe que, opa, tem algo errado aqui. Não, mas eu quero continuar, quero ver até onde vai. É por isso que muitas vezes relacionamentos ruins progridem. Porque, eu vou mudar essa pessoa. Não é assim, ele vai ser outro, ele não vai, a pessoa vai mudar. Isso é só por um momento. Se a gente aprofundar, não, Deus está te dando dicas ali constantes. Você vai continuando simplesmente por quê? Porque a decisão sua, você quer tomar conta própria da sua vida. Dizer, não, quem manda na minha vida é eu. E aí, ótimo. Se é tudo por você, seja você a responsável por seus resultados. E aí não queira culpar a Deus. Porque Deus é assim, porque o Senhor que deixou. Não, quem deixou foi você. Deus só te mostrou. Então é isso que ele fala, os olhos deles nos seguem. Ele quem está no comando e no controle da vida, que deixa que ele faça. Mas a sua língua é que te leva. Quando você diz sim para quando Deus diz não, o resultado não vai ser agradável. Então estar atento, em conformidade com a palavra, agindo em fé, vai te levar para lugares extraordinários. E o oposto serve. Se você não estiver agindo por fé, agindo somente por suas próprias vistas, indo aonde Deus não quer que você vá, pode saber, o resultado disso vai ser bem doloroso. Exatamente. E hoje eu quero, te perguntar, qual tem sido o seu sonho? Qual é o seu maior sonho? O que tem te impedido de realizar esse sonho? Quem tem limitado? Porque Deus não limita os nossos sonhos. A nossa fé limita. Né? Ele só pode ir até onde você sonha. Então, eu falo, nossos sonhos é de acordo com nossa fé. E aí, você tem sonhado alto? Né? Ou você, isso não é pra mim não, eu não tenho condição pra isso não, né? Que é o que a gente mais ouve. E não é isso que Deus quer de nós, né? Acho que Deus espera que você sonhe alto, que você queira ir além, que não seja só pra você, que não seja só em você, seja para outras pessoas, para você abençoar mais pessoas, para você, né, levar mais pessoas a Ele. Né? Então, quando você vive com um propósito, tudo tem um propósito. Tudo tem uma intenção. Seja intencional nas suas atitudes, nos seus sonhos, nas suas amizades, né, no seu falar, em tudo. Nós devemos ser intencionais, em tudo. Acho que quando a gente começa a ter essa mentalidade, as coisas vão mudando, vão moldando, né, de acordo com o que você tem almejado, de verdade. Até para ajudar, uma coisa que facilita você compreender, distinguir o propósito que Deus tem para você, quantas pessoas precisam de você? O quanto você tem sido útil na vida das pessoas? Ou poderia, que muitas pessoas acham que, para mim não tem solução, eu não sirvo de exemplo para ninguém. Mas será? Exato. Será que se Deus ali moldar, curar ali todas as suas, né, feridas, será que você não conseguiria abençoar outras pessoas a passar por aquilo ali? Né? Não seria uma bênção na vida de outras pessoas? Quantas coisas você pode fazer por alguém através das suas experiências? Exatamente. Né? Igual, através da minha orfandade, que eu conhecia a Deus como pai. Se eu não tivesse ficado órfão, eu creio que eu não conheceria a Deus como um pai. Porque eu já teria o meu pai. Então essa seria a minha referência. Mas como eu não tive, eu tive que buscar em Deus a referência de um pai.
né? E achei em Deus um bom pai, que realizou todos os meus sonhos, que realiza os meus sonhos, né? Que cuida de mim nos mínimos detalhes. Então é isso que nós devemos, né, olhar para nós e falar, nossa, o que me machuca a tal ponto assim que eu tenho que fazer algo? Isso está ligado ao seu propósito, né? É através da sua cura que você vai curar outras pessoas. Porque se você continuar machucada, você vai machucar outras pessoas. Mas se você for curada, você vai liberar cura sobre as outras pessoas. Isso é poderoso. É poderoso o que nós podemos fazer, sabe? Através das nossas palavras, através do nosso auxílio, né? Das nossas orações. Então, o mundo está sedento, né? Por amor, por compaixão, por uma palavra, por um abraço. Né? E isso que eu quero encorajar hoje, cada um que está participando com a gente. E também quero deixar, sabe, uma palavra que eu achei bem forte. Fala assim, você não foi chamada para viver a deriva. Você foi chamada para navegar com propósito, guiada por aquele que acalma o mar. Né? E é isso que nós cremos, que Deus é um Deus que cuida de tudo, de todas as situações. Não há nada que Ele não possa fazer por nós. Não há nada que está longe dos seus olhos. Não há nada novo debaixo dos céus. Tudo que você passou, ou vai passar, já aconteceu. Então, para Deus não é uma novidade. E o que Ele espera de nós? Um relacionamento. Ele quer ter um relacionamento com nós. Ele quer ser um bom pai para nós. Ele quer estar nas nossas vidas, em todas as nossas escolhas, em todas as nossas decisões, sabe? E é isso que eu queria deixar para vocês, né? Para a gente navegar aí com muita, muita, muita fé. E confiar que Deus está lá no nosso futuro. Ele está no nosso presente, Ele esteve no nosso passado. E Ele sempre vai cuidar de em todas as situações.